Olá, meus amigos do YouTube, estamos aqui para fazer mais um pós-planejamento. Vamos inserir uma quantidade de jogos um pouco mais avançada, né? Uma quantidade maior, devido às últimas gravações que eu não fiz por conta de 3 semanas muito corridas na minha vida, de viagem para casa de sogra e depois 2 semanas que eu chamei de Semana da Catarata, né? Eu tive um tio que estava operando catarata essa semana, eu tive que ficar de motorista. Então foi uma semana muito apertada para mim, mas eu faço questão de voltar lá no último jogo que a gente comentou, né? Na verdade, o último dia que a gente não comentou, que foi no dia 13 do 11. E o meu objetivo nesse planejamento de hoje, nesse pós-planejamento, é falar até o dia 3 do 12, aqui embaixo. E aí, depois disso, eu vou fazer um pós-planejamento na segunda-feira, dia 11, para a gente falar sobre a outra semana do dia 4 até o dia 10, tá bom? Aí a gente fecha o nosso pós-planejamento. Obviamente, vou tentar passar aqui de uma maneira mais acelerada para a gente não ter um conteúdo assim muito denso de jogos que já passaram muito tempo, né? É normal que a gente esqueça, né? Mas vamos lá. Na segunda-feira do dia 13 do 11, ainda estávamos em data FIFA e a gente fez jogos que a gente não conhecia. É sempre muito perigoso, tá? É sempre muito perigoso. Como eu tinha um objetivo esse ano de gravar o Bom Dia Mercado todo santo dia, e nem sempre eu trabalho todos esses dias, mas eu fiz uma experiência comigo mesmo. Foi a primeira vez ao longo de 4 anos de BDM que eu queria gravar todos os dias. E dá um trabalho absurdo, absurdo. Não só de encontrar a oportunidade, mas de ter que se adiantar, principalmente em épocas de viagem, onde você tem que continuar gravando, né? Mas foi uma experiência até enriquecedora. Nessa segunda-feira, dia 13 de novembro, tivemos 3 jogos que a gente não está muito acostumado, mas até que foi uma leitura interessante. A gente viu que o Oviedo poderia se complicar aqui com o Cartagena e realmente acabou se complicando, foi um jogo under. O Instituto com o Barracas também acabou sendo o favorito, o Instituto acabou se complicando aqui contra o Barracas, também foi um jogo under. E o Delfim com o Cuenca foi, se eu não me engano, uma ideia de trabalhar a favor do Delfim, empate anula, né? E deu empate aqui, a gente teve uma situação anulada. Lembrando que esses verdinhos aqui não quer dizer nada, tá? Porque eu não trabalhei esse dia, foi só um dia de planejamento, é só pra gente montar de fato um cenário, tá? Então eu vou já apagar aqui o dia 13 do 11 e a gente vai pro dia 14. Aqui a gente ainda tinha Série B do Campeonato Brasileiro, Guarani e Criciúma. Eu lembro que acho que eu comentei como live esse jogo, tanto o ABC quanto o Criciúma, e o ABC com o Cerro Porteño também. Era um jogo especificamente para live, a gente não tinha tanta expectativa aqui, mas eu lembro bem desse jogo do ABC, que eu comentei com vocês, para a gente não se agarrar ao fato do ABC já ter sido eliminado, ou no caso, rebaixado, para não... eu lembro que eu usei muito nessas semanas de Série B o termo necessidade de vitória não é vitória, né? Porque a gente usa muito aqui o tal do must win, e must win nem sempre é certeza. Então, eu lembro que eu enfatizei muito aqui nesse jogo do ABC e acabou sendo um jogo onde o Juventude ele não conseguiu vencer. E isso prejudicou o Juventude até certo ponto, né? O Juventude acabou conseguindo a sua vaga depois, né? O Juventude ficou em segundo. Mas é bom para a gente ter uma ideia, né? O Guarani, por exemplo, foi um que se complicou bastante ao longo dessa reta final da Série B. O Guarani não conseguiu se classificar, acabou ficando na 10ª colocação. O Guarani que chegou até a liderar, se eu não me engano, o campeonato da Série B. Então foi um dia mais de live. Na quarta-feira do dia 11, tivemos o amistoso entre Bélgica e Suíça, que era aquela ideia... Eu tenho uma memória assim bem ruim, mas quando se trata de futebol, como é uma coisa que eu trabalho todo santo dia, eu acabei tendo uma facilitada, vamos dizer assim, fica um pouco mais facilitado a minha memória, tá? Eu lembro que a gente falou sobre esse amistoso porque a Sérvia jogava alguns dias depois contra a Bulgária, e aí a Sérvia precisava muito se classificar de uma vitória, e a Sérvia poderia jogar com um time mais misto aqui. E mesmo sendo um amistoso, poderia ser interessante ficar de olho em algo a favor da Bélgica, e foi mais ou menos isso, ó.
coloquei aqui como live, dependendo da escalação da Sérvia, foi um jogo de vitória da Bélgica realmente, tá? Depois, o jogo de Israel com a Suíça, a expectativa era de um over 1,5. Também foi um jogo de over 1,5, com Israel empatando aqui aos 88 minutos, tá? Então até que foram bons jogos aqui nesse início, né? Depois, o dia 16, seguimos dentro da data FIFA. Acho que era a última data FIFA do ano, né? Se eu não me engano. Tínhamos aqui Geórgia e Escócia, o over 1,5. Estava aqui, ficou 2-2. O Vicha Kvaratskhelia jogou muita bola naquele jogo, o craque do Napoli. A Estônia com a Áustria era a vitória do favorito, também a minha ideia por aqui. A Áustria precisava muito da vitória, acabou tranquilamente vencendo a Estônia. Bulgária e Hungria era um jogo que a gente tinha expectativa de over 1,5, vitória da Hungria e finalização do Szoboszlai. Eu lembro muito bem disso. Inclusive foi um gol no último lance do jogo com passe do Szoboszlai. Szoboszlai, ele deu 2 assistências nesse jogo, finalizou bastante no gol. Deixa eu entrar aqui na estatística dele. Ó. Ele foi o homem do jogo e ele deu 4 chutes no gol, para fora, e 3 chutes no gol, tá? Então, para quem trabalhou finalização, não é o mercado que eu trabalho, mas às vezes eu sempre comento sobre isso, né? Que se tem um jogador importante. Argentina e Uruguai, a Argentina não venceu o Uruguai, então a vitória do favorito aqui não foi uma boa situação. E Colômbia e Brasil, o over 1,5 foi tranquilo. Esse jogo do Colômbia com o Brasil, eu estava na casa da minha sogra, na sala, não estava trabalhando. Mas foi um jogo muito tranquilo. Tá focando às vezes lá naquele meu sorriso ali na minha foto, né? Foi um jogo muito tranquilo para quem estava trabalhando, de ver que a Colômbia estava fazendo um segundo tempo absurdo contra o Brasil, e estar contra o Brasil aqui não era nenhum crime, tá? Eu acho que foi até uma posição bem tranquila para quem pegou. Depois, na sexta-feira, no dia 17, Moldávia e Albânia. Favorito pode se complicar, e over 1,5. Quanto é que estava a odd da Albânia? A odd da Albânia estava bem baixinha. A Albânia acabou tomando um empate no final. Tivemos over 1,5. Polônia e República Tcheca era um jogo de over 1,5 e ambas marcam, na minha opinião. Acabou sendo mesmo 1-1. Esse jogo tirou a Polônia da Euro, né? Dinamarca e Eslovênia, vitória do favorito e mercado de gols com a Dinamarca na frente. E esse jogo foi com a Dinamarca marcando primeiro, 2-1. Né? A Eslovênia até tentou complicar a vida da Dinamarca, mas não conseguiu. Itália e Macedônia, vitória do favorito, handicap asiático, menos 1,25, que eu gosto muito de indicar para vocês. Mercado de gols com a Itália na frente. Né? A Itália, então, abriu o placar aqui, fez 3-0 no primeiro tempo, tomou 2 gols, quase tomou um empate de novo, e acabou fazendo 2 gols no final. Então foi um jogo que acabou até cumprindo o handicap asiático que a gente comentou também, tá? Lembrando, isso aqui é um pós-planejamento, não são tips, tá? É só o cenário. Não é só porque eu coloquei verdinho aqui que eu tive lucro ou prejuízo, tá bom? Às vezes é só um cenário que a gente traçou. Favorito pode se complicar entre Armênia e País de Gales. Esse aqui já é o dia 18, no sábado. Vamos ver como é que foi. Armênia e País de Gales, 1-1. O País de Gales era favorito, para mim não era tão favorito assim. Letônia e Croácia, vitória do favorito, handicap menos 1,25. A Croácia venceu por 2 gols de diferença, então handicap também foi cumprido. Aí Série B era uma rodada praticamente cheia aqui, né? Deixa eu ver se teve algum vacilo pra gente comentar. O Vitória complicou a vida do Sport, o Sport acabou não subindo. Vila Nova venceu o Ceará, o Vila Nova acabou não subindo também, né? Curiosidade. A Juventude de novo se complicando aqui em casa contra a Ponte. Holanda e Irlanda era um jogo de provável vitória da Holanda, né? A gente tinha uma Holanda muito forte em casa, podendo já praticamente resolver a classificação. E Fortaleza e Cruzeiro. Eu pensei no over 1,5 gols aqui, acabou sendo 1-0 para o Cruzeiro. Foi uma partida muito boa, muito sólida, vamos dizer assim, do Cruzeiro defensivamente. Tirou bastante os espaços para o Fortaleza. É muito difícil jogar contra o Fortaleza, então não dá para você tirar todos os espaços, mas o Cruzeiro conseguiu ainda um gol no finalzinho, polêmico, né, com traçamento de linha lá, o pessoal reclamando, mas o Cruzeiro acabou escapando depois. Domingo, dia 19, tivemos Sérvia e Bulgária. A ideia aqui era uma vitória do favorito, né? A Sérvia era muito superior, só que eu lembro que eu comentei com vocês da grande possibilidade de ambas marcam, porque a defesa da Sérvia é uma peneira, né? Não dá para confiar de jeito nenhum.
e a Sérvia acabou tomando gol, não venceu, mas aí na sequência, na combinação de resultados, né, principalmente com a vitória da Hungria sobre o Montenegro, a Sérvia não precisava mais da vitória, e aí a Sérvia acabou se classificando com um empate. Hungria e Montenegro, o over 1,5 e o ambas marcam, tivemos aqui um 3-1 da Hungria contra Montenegro. Depois Escócia e Noruega, over 1,5, ambas marcam, o favorito pode se complicar, eu acho que a Escócia aqui era a favorita dentro de casa, já estava classificado, a Noruega eliminada, e mesmo assim a Noruega conseguiu complicar a vida da Escócia, não mudou nada, acho que foi mais aqui pelo ego, né? E a Espanha e Geórgia era uma vitória do favorito, 3-1, tranquilo. Mesmo o Kvaratskhelia fazendo de novo um bom jogo, a Espanha conseguiu vencer com tranquilidade a equipe da Geórgia. Vamos para a segunda-feira, dia 20/11. Albânia e Ilhas Faroé, provável vitória do favorito. A Albânia não conseguiu cumprir. A Albânia nesse jogo já estava classificada, a Albânia do Silvinho, mas não conseguiu presentear a sua torcida ali com uma vitória. Eslovênia e Cazaquistão, favorito pode se complicar. Deixa eu ver como é que foi esse jogo. A Eslovênia até tomou um gol de complicação, mas depois fez um gol no final. República Tcheca e Moldávia. República Tcheca não se complicou. E Ucrânia e Itália. O favorito pode se complicar. Aqui sim, a Itália acabou se complicando, mas isso não tirou a Itália da Euro, tá? Então perceba aqui, ó, eu não estava a favor dessas três equipes, eu só coloquei aqui o cenário e foi um cenário ruim desses favoritos. Só um dos favoritos dos quatro acabou se complicando. Terça-feira, dia 21. Aí já tinha acabado aqui, não, esse era o último dia de data FIFA. A Croácia contra a Armênia, a Croácia precisava muito da vitória, venceu por 1-0, e o País de Gales empatou com a Turquia. Para mim era um favorito que podia se complicar, porque a gente encontrou na hora da análise uma necessidade da Turquia em vencer, né? Porque se a Turquia perdesse, ela podia passar na segunda colocação, e a Turquia com o empate acabou ficando na primeira colocação. Brasil e Argentina era um jogo, na minha opinião, mais under, né? Um jogo onde o Brasil não queria, obviamente, perder depois de já ter perdido para a Colômbia, mas acabou perdendo de qualquer maneira e acabou se complicando como era esperado, né? Então foi uma terça-feira do dia 21 tranquila de análise. Na quarta-feira, Cruzeiro e Vasco e Fluminense e São Paulo. O Cruzeiro com o Vasco era aquele jogo que tinha cheiro de under 3,5 e acabou ficando 2-2. O Cruzeiro acabou o primeiro tempo perdendo, aliás, acabou o primeiro tempo ganhando, né? Virou o primeiro tempo, depois de estar perdendo com um golaço do Pumita, e tomou um gol de bola parada. Foi praticamente um gol de jogada ensaiada na bola parada, né? O Payet cruzou. Quem que é? O Sebastião Ferreira cruzou, escorou pro Peck chutar. E Fluminense e São Paulo foi um jogo pro live, né? Porque era só o jogo das faixas. Não tinha nenhuma importância esse jogo aqui. Depois, quinta-feira, dia 23, Fortaleza e Botafogo, Flamengo e Bragantino. Eu me lembro nesse jogo que eu falei alguma coisa para over 1,5 no jogo do Fortaleza com o Botafogo. Não lembro se eu falei sobre alguma coisa de favoritos complicar, até porque era um jogo parelho. Esse era um jogo atrasado que o Botafogo precisava vencer e não venceu, né? E Flamengo e Bragantino, eu esperava mais gols aqui. A gente teve uma na estatística, a gente consegue perceber aqui, ó, as grandes chances. Foram 2 grandes chances perdidas pelo Bragantino, das grandes chances criadas, tá? Então poderia ter sido um jogo com mais gols, mas eu lembro que acho que foi 2,5 que eu estipulei aqui no cenário, então não foi um planejamento tão bom. Foi dentro do esperado o jogo, mas não aconteceu, né? Mas é bom, foi bom porque foi dentro do que a gente esperava. Hamburgo e Braunschweig, acho que era um jogo para gols aqui, não lembro se eu anotei. No dia 24, quanto é que foi esse jogo aqui? Foi dia 24, sexta-feira? Foi. Segunda divisão, Hamburgo e Braunschweig 2-1, né? O Hamburgo era bem favorito. Hannover e Hertha também acho que foi um jogo que a gente comentou sobre over 2,5. Também foi 2-2. Colônia e Bayern de Munique, eu acho que era uma possível vitória do Bayern, mas eu esperava mais gols por aqui. O Bayern venceu apenas por 1-0. E Corinthians e Bahia, eu não, acho que foi outro jogo que eu comentei por uma possibilidade de under 3,5, né? Você vê como é que eu não trabalho esse mercado. E esse é o tipo de peça que o futebol prega na gente, né? Esse jogo da Juventus com o Napoli também achei que podia ser um jogo que aconteceu hoje, né? A gente vai falar sobre ele. Também achei que podia ser um jogo under, mas com pelo menos 2 gols. Ficou só 1-0. Esse jogo aqui, Bahia
Tinha feito um jogo pirotécnico contra o Goiás, marcou 6 gols. Era muito diferente do que o Bahia vinha fazendo fora de casa. O Corinthians também não tinha sofrido tanto. Acabou sendo um jogo completamente fora do esperado. Então foi um mau planejamento por aqui. No dia 25/11, tivemos City e Liverpool. Aqui era um favorito que poderia se complicar. Acabou se complicando, né? Pelo menos 3 gols não aconteceu. O jogo ficou 1-1, ambas marcam sim. Raio Vallecano e Barcelona, o favorito podia se complicar. Aqui tava na cara, né? A gente fez o planejamento junto, tava bem na cara que jogar em Vallecas era muito difícil para o Barcelona. O Barcelona até conseguiu fazer um gol depois de empate. Bremen e Leverkusen, pelo menos 3 gols, ambas marcam, não rolou. O Bremen não conseguiu fazer um golzinho aqui no fortíssimo time do Leverkusen, que ainda está na liderança. Dortmund e Gladbach, favorito poderia se complicar? Bom, chegou a estar perdendo de 2-0, né? Dortmund acabou tomando 2-0 aos 28. Não dá para ver aqui? Dá. E depois, ainda no primeiro tempo, virou o jogo. Depois matou no final, tá? Brentford e Arsenal, favorito pode se complicar, pelo menos 2 gols e ambas marcam. Ai, português, aqui. Esqueci de colocar o M. Cadê esse jogo? Aqui. Na verdade foi 1-0 só pro Brentford, pro Arsenal. Então, só a questão de complicação foi porque o gol do Havertz foi aqui aos 89, né? Mas mesmo assim. Série B era a rodada cheia. Destaque aqui, ó, Juventude voltou a vencer. O Guarani perdendo pro Atlético Goianiense. Essa foi a última rodada, se eu não me engano, né? O ABC venceu o Vila Nova, tirou o Vila Nova do páreo. O Sport, mesmo vencendo o Sampaio Corrêa, não conseguiu subir. Enfim, esse foi o dia 25. Vamos para o domingo, dia 26. O que a gente teve? Tottenham e Aston Villa, jogo para ambas marcam e pelo menos 2 gols. Sim, senhor. Foi 2-1 para Aston Villa. Aston Villa mudou o escudo aqui, ficou lindo. Gostei demais. Estou ansioso para as novas camisas do Aston Villa, vai ser bem bonito. O Tottenham saiu na frente, já tomou a virada. Inclusive temos mais coisas para falar do Tottenham nos próximos pós-planejamento, né? O Tottenham parece estar voltando ao normal. Cádiz e Real Madrid, provável vitória do Real. Lembro que a gente fez alguns shorts com esse cenário de jogo também, foi bem legal, já postei lá no Instagram. Botafogo e Santos, favorito pode se complicar, adivinha? 1-1, infelizmente não adiantou nada, o Santos caiu pela primeira vez, justamente no Brasileirão Rei, né, em homenagem ao Rei Pelé, infelizmente. Atlético Mineiro e Grêmio, pelo menos 2 gols e ambas marcam. O Grêmio não conseguiu marcar fora aqui contra o Atlético Mineiro, 3-0 para o Galo. Fortaleza e Palmeiras, pelo menos 2 gols, aqui foi dentro do esperado, né, 2-2 o jogo. E América e Flamengo, pelo menos 3 gols, acabou acontecendo, com um gol no finalzinho aqui do Everton Ribeiro de letra. Marcou também um bom jogo do Cebolinha. Na segunda-feira, dia mais vazio, tínhamos Girona e Bilbao. Girona até então líder, sensação do campeonato. Eu lembro que a gente falou sobre a possível complicação do Girona, porque o Bilbao era um time muito difícil e acabou se complicando. E Goiás e Cruzeiro, eu trabalhei ao vivo no Telegram com vocês. A gente pegou esse gol aqui, no caso eu peguei, entrei no Overlimit, comentei que ia fazer isso, mas foi uma entrada de merda, né? Sabe quando você entra e pensa, putz, não vai bater. Depois que o jogo tava ótimo. Depois que eu entrei, nada aconteceu e saiu aquele gol da bunda e a gente precisa fazer essa autocrítica. Sempre precisamos fazer uma autocrítica. Não adianta ficar, chora Denise, chupa velhota, papapá, piriri, pororó, não adianta. Dependendo da cotação que você pegou, não teve valor. Dependendo do que aconteceu depois que você entrou, não teve valor. E se você não fizer essa autocrítica, quem vai chorar no final a gente já sabe quem é, tá? Então, para mim, você pode olhar no meu Telegram lá, eu fiz até um comentário sobre isso, de que foi uma entrada que eu não faria de novo, que foi ruim depois que eu entrei. E que é aquele tipo de lucro que você fala, pô, beleza, vai acabar sendo anulado no longo prazo porque foi uma entrada ruim, ok? Então, a gente tem que manter essa seriedade no nosso trabalho, não adianta ficar soltando fogos para tudo quanto é lucro, porque não é um amaranhado de entradas que a gente faz, ao longo de um ano, nem de um ano, vai de 3 meses, é tanta entrada que, cara, um lucro, ele vira um grão de areia no deserto, então se a gente ficar se emocionando por causa de um prejuízo ou um lucro, a gente não vai ter longo prazo aqui. Não estou criticando quem comemora lucro, tá? Eu gosto de comemorar meus lucros, mas fazer uma autocrítica é sempre importante. Lazio e Celtics no dia 28, na Liga dos Campeões, acho que era um favorito que podia se complicar, não se complicou. Tivemos o over 1,5 e não tivemos o ambas marcam, tá? Shakhtar e Antuérpia.
Favorito poderia se complicar aqui, acabou não se complicando também. O Shakhtar venceu. O over 1,5, aqui não aconteceu nada, né? Foi um planejamento ruim. O Antwerp eu achei que ia dar mais trabalho, brigando por uma vaga na Europa League e não conseguiu. Inclusive, essa última rodada vai ser bem interessante para saber o que o Shakhtar vai arrumar. PSG e Newcastle, o favorito pode se complicar pelo menos 2 gols. Aconteceu. O favorito se complicou, over 1,5, gol polêmico aqui no final. Polêmico. City e Leipzig, over 2,5 e ambas marcam. Adivinha? Em City e Leipzig não tem muito mistério, né? Geralmente é assim. Barcelona e Porto, o favorito pode se complicar. O Porto até chegou a marcar gol, mas o Barcelona conseguiu virar o jogo. Vasco e Corinthians, era um jogo pro live. Outro, aqui eu fiz questão de salientar, não vou trabalhar o under, porque vinha de um Vasco 2-2 com o Cruzeiro e o Corinthians 5-1, né, com o Bahia. E acabou sendo um jogo que deixou o Vasco numa situação difícil. O Vasco acabou se livrando no finalzinho, né, na última rodada. Quarta-feira de Champions, Galatasaray e United. Era um jogo com certeza pra gente ficar de olho em gols, né? Cadê? 3-3. E aqui eu lembro que no ao vivo, eu comentei com vocês no Telegram, tava 3-1 pro United. Eu comentei, olha, esse é um resultado péssimo pro Galatasaray. Porque tinha sido 3-2 no Old Trafford. Então, se pelo menos o Galatasaray pudesse repetir aquele placar, seria melhor no critério de desempate. O Galatasaray acabou fazendo mais 2 gols, né? Isso ajudou muito o Galatasaray. O over 1,5, ambas marcam, foi um bom cenário. Bayern e Copenhague, provável vitória do favorito. Sim, se a cotação fosse mais alta. Quem pegou a vitória do Bayern no finalzinho, não acho que foi ruim, desde que esteja com uma cotação, estivesse com uma cotação boa, né? Porque uma cotação de 1,10, 1,15 não valia a pena, não tinha por que o Bayern vencer aquele jogo, né? O Copenhague saiu com um empate, saiu muito bem, Copenhague não, né? Copenhague saiu muito bem da Alemanha com empate. O Arsenal contra o Lan, expectativa de vitória do favorito, quase não bateu. Quase não teve, né? 6-0. Real Madrid e Napoli, favorito pode se complicar e ambas marcam. O Real acabou vencendo, mas tivemos ambas marcam por aqui. O Real não precisava vencer, mas venceu. Flamengo e Atlético Mineiro, o favorito podia se complicar, over 1,5 e ambas marcam. Não tivemos só o ambas marcam. O restante, o Galo deitou para cima do Flamengo no Maracanã. Palmeiras e América Mineiro, era uma expectativa de vitória do Palmeiras, nada de novo. E Corinthians e Coritiba e Botafogo, o favorito pode se complicar e over 1,5. Esse foi aquele gol, né? Do Edu aos 99. Complicado. Isso aqui foi minando a confiança do Botafogo, né? Aliás, já chegou nesse jogo quase sem confiança nenhuma. Quinta-feira, dia 30/11, era Europa League, Conference League, tínhamos AEK e Brighton, over 2,5 e ambas marcam, não foi bom, só o 1-0. O mesmo AEK que conseguiu vencer o Brighton na Inglaterra não conseguiu fazer um golzinho no Brighton na Grécia. Aston Villa e Legia Varsóvia, provável vitória do Aston Villa e... Cadê? Muito jogo, 2-1, tá, aconteceu. Servette e Roma, favorito pode se complicar e over 1,5, sim, Servette complicou a vida da Roma. Grêmio e Goiás, provável vitória do favorito e over 1,5, Grêmio, exatamente. Cruzeiro e Atlético Paranaense era um jogo pro live, acabou sendo 1-1, não encontrei muita oportunidade nesse jogo não, tá. Quinta-feira, vamos para sexta, dia 1/12. Já entramos em janeiro. São Paulo e Hamburgo, o derby de Hamburgo. Comentei toda a história desse jogo com vocês, como é legal, tá? E aqui tivemos um 2-2. Um 2-2. Esse jogo estava nevando, já está começando a temporada de neve na Alemanha. A gente vai ter uma paralisação, tá? Na Alemanha fica um tempinho. Até meados de dezembro até meados de janeiro. Geralmente é um mês de parada, tá? Chama Winter Pause. E aí a gente vai ter um tempinho de segunda e primeira divisão da Alemanha, infelizmente, né? Mas aqui aconteceu. O São Paulo fez 2-0 e o Hamburgo buscou recuperação de resultado com uma falha do goleiro do São Paulo, se eu não me engano. Não, falha do goleiro do Hamburgo, né? No gol do São Paulo, no segundo gol. E depois a gente teve aqui o Hamburgo recuperando. Foi um jogo muito, muito tenso, do jeito que a gente espera, né? Que é o derby de Hamburgo. Al Hilal e Al Nassr, ambas marcam over 2,5. Não aconteceu ambas marcam. O Al Hilal deu um cacete aqui no Al Nassr do Cristiano Ronaldo. Foi 3-0. E o Monza com a Juventus, favorito empate anula.
tivemos uma vitória da Juve. Vamos comentar muito sobre a Juventus. Lembra que eu comentei com vocês no último planejamento? Falei, ó, tá focado lá atrás ainda. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Aí. Lembra que eu comentei com vocês que a gente tem que olhar a Juventus, gostando ou não do estilo do Allegri, a Juventus tem que ser observada porque ela está disputando uma coisa só, né? E a Juventus acabou vencendo de qualquer maneira, né? O Monza empatou aos 91 e o Federico Gatti fez o gol com assistência do Rabiot aos 94. Terminamos a sexta-feira. Vamos para o sábado, dia 2/12. Galatasaray, Hoffenheim. Gladbach, Borussia Mönchengladbach e Hoffenheim. Ambas marcam e o over 2,5. Esse jogo ficou 2-1. Foi um jogo bom. Leipzig e Heidenheim. Provável vitória do favorito. Ambas marcam e 2,5 era o nosso cenário. Vitória do favorito. Ambas marcam em 2,5. Também dentro do esperado. Arsenal e Wolfsburg. Provável vitória do favorito e ambas marcam. Também dentro do esperado. Atlético Mineiro e São Paulo, over 1,5, também dentro do esperado. Então foi um sábado bom, de boa leitura aqui. Domingo, dia 3/12, chegamos ao nosso último dia. Liverpool e Fulham, favorito pode se complicar, a odd estava muito baixa, escrevi aqui, aconselhei trabalhar no live e realmente se complicou, tá? Para quem viu esse jogo sabe disso, o Liverpool chegou a estar perdendo por 3-2, falhas, assim, assustadoras do goleiro do Liverpool, o Kelleher, não é? Acho que é o Kelleher, que é o substituto do Alisson. É, o Kelleher, algumas falhas, assim, graves, mas o Liverpool conseguiu com o Wataru Endo e o Trent Alexander-Arnold com 2 golaços, conseguiu, aliás, com um golaço, né? O gol de falta foi no jogo anterior, conseguiu a vitória, mas favorito se complicou. Não dá para dizer que não se complicou. City Tottenham, favorito pode se complicar, ambas marcam e 2,5 gols. Favorito se complicou, ambas marcam, 2,5 gols. Leverkusen e Dortmund, over 2,5, ambas marcam, aconteceu, ambas marcam, mas o 2,5 não aconteceu. Foi um massacre do Leverkusen no segundo tempo. Chamou o Dortmund de nanico aqui, né? E no Brasileirão, a gente fez um apanhado da última rodada, né? Da última rodada? Não, na penúltima rodada a gente fez um apanhado aqui com várias situações. O Palmeiras, eu lembro que eu comentei sobre Flamengo e Cuiabá, era um jogo de possível vitória do Flamengo. Palmeiras e Fluminense, também o Fluminense não ia levar o time titular. E Botafogo e Cruzeiro. O único cenário que a gente não foi bem aqui foi Botafogo e Cruzeiro, que eu acho que eu esperava pelo menos 2 gols. E fechamos. Esse foi o nosso pós-planejamento, um pós-planejamento de recapitulação, né? E agora a gente está livre na segunda-feira para poder fazer um pós-planejamento falando sobre os dias 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Segunda-feira vai ser dia 11, tá bom? Desculpa novamente a demora, mas não vou faltar com vocês, pode acontecer de novo, eu não sou perfeito, não sou imune a esses erros, sou um cara muito perfeccionista, estava ali martelando a cabeça, né? Pensando, preciso fazer, encontrei o tempo para fazer, mas se um dia acontecer de novo, vou recapitular e vou voltar lá de onde eu parei. Não vou fingir que não aconteceu. Tá bom? Lembrando, o que eu coloco verdinho ou negativo aqui não quer dizer que eu tive lucro ou prejuízo, foi só um cenário. Nosso objetivo no BDM e aqui, principalmente no pós-planejamento para vocês que são membros, é abrir a sua cabeça em relação a criar bons cenários, principalmente para trabalhar ao vivo, se for de encontro com o que a gente planejou, para que a gente esteja cada vez mais preparado para agir, né? Ganhar dinheiro no mercado esportivo é você saber como agir. De preferência já tendo vivenciado aquela experiência para que você não seja surpreendido. Toda vez que a gente se surpreende, a gente pode agir de uma maneira ruim, né, diferente do que a gente está acostumado. Por isso que eu falo que zona de conforto aqui é bom, né? Então passou por um momento ruim, mexeu com você, da próxima vez vai mexer menos, da próxima vez menos, da próxima vez menos, você vai criando casca, até você ser aquele tipo de pessoa que é o meu orgulho de ser hoje, aquele tipo de pessoa que toma prejuízo e fala, ok, deixa eu rever se eu fiz alguma coisa errada. Bom, minha posição estava certa, o meu método dizia para eu entrei, tomei um prejuízo, paciência, vamos embora para a próxima. Ou então, como se foi aquele jogo do próprio Cruzeiro, coincidentemente aqui, o over limite contra o Goiás. Pô, tudo me dizia para entrar, eu entrei. Porém, depois que eu entrei,
a posição não foi boa. O que aconteceu depois, né? A gente tem que analisar o que me fez entrar e o que aconteceu depois. Ok? É como se fosse um back favorito. O que me fez entrar foi a pressão do favorito, um massacre. Depois que eu entrei, ele reduziu o ritmo. Por que eu continuei dentro? Esse over limite do Cruzeiro, por que eu continuei? Porque o meu método manda continuar. Mas isso não quer dizer que não foi uma boa entrada. Ok? Às vezes, nesse tipo de situação, quando eu já estou percebendo que a entrada foi ruim, eu poderia ter fechado. Então, tudo vale uma autocrítica. Ok? É importante. Muito obrigado pela sua companhia, pelo seu apoio, para você que é membro aqui do canal. Se você é novo e a gente não tinha conversado ainda, seja bem-vindo. No ano que vem teremos live aqui no nosso clube de membros, pode ter certeza disso. Terei meu escritório novo, minha casa está reformando e a gente vai poder conversar mais vezes. Espero que pelo menos quinzenalmente numa live, quero trocar ideia com vocês e espero conseguir fazer isso sim, tá? Então, para vocês que são novos, muito bem-vindos, né? Sejam bem-vindos aqui. É sempre muito bom contar com o apoio de vocês. Isso ajuda muito o meu trabalho, pode ter certeza. Um abraço. Fica com Deus e a gente se vê no pós-planejamento de segunda-feira e no BDM de... Se você está vendo esse vídeo na sexta-noite, no BDM de domingo. Um abraço.